capítulo 8. Acharam? Juízes, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Vou ler. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Até aí, eu vou ler de novo 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão e, sobretudo, que o Senhor nos ajude a vivê-la. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor fala com aquele que quer ouvi-lo. Muito obrigado, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Uma coisa que eu acho interessante, eu tenho dito aqui, coisa que eu acho interessante na palavra de Deus, é que ela não esconde os defeitos de ninguém. Não esconde. Ela não tem problema em falar da fraqueza humana, porque sempre que fala da fraqueza humana, ela também fala da misericórdia e da bondade de Deus. E nesse período dos juízes, um período ainda que a nação de Israel não havia se organizado como nação, não tinha um rei que governasse, mas também não tinha se definido espiritualmente. Uma nação que conheceu de perto o poder e a misericórdia do Senhor desde o Egito, viu milagres acontecendo, recebeu como presente a terra de Canaã, mas ao envolver-se com os povos de Canaã, foram dando as costas para Deus. E é interessante isso, irmãos. Normalmente, dar as costas para Deus não acontece da noite para o dia. A pessoa ela não vai dormir bem espiritualmente, bem com Deus, em plena comunhão com Deus, e acorda no dia seguinte, olha no espelho e diz assim: não quero mais nada com Deus, agora vou me envolver com a idolatria, agora vou dar as costas para o Senhor. Normalmente isso não acontece assim. A pessoa ela vai dando lugar ao inimigo, ela vai se afastando, pouco aos poucos, da vontade do Senhor, da presença do Senhor, ela vai se tornando uma pessoa religiosa apenas, permite que a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, se transforme em algo mecânico, coloca a sua vida espiritual tipo num piloto automático, deixa as coisas irem, e quando ela acorda, ela já está muito distante do Senhor, nem se deu conta de quão distante está e de quanto ela já abraçou dos outros deuses. E assim era a nação de Israel. Ia dando as costas para Deus,
se aproximando dos deuses pagãos daquelas nações que estavam ali em Canaã, gostando do estilo de vida daquele povo que não temia Deus, gostando do pecado que eles praticavam, acabaram se casando e se envolvendo com pessoas que não temiam a Deus, não respeitavam o Senhor, não reconheciam Deus como Deus de suas vidas, iam se envolvendo, e quando perceberam, toda a nação já estava presa ao paganismo, já havia dado as costas, já haviam desprezado totalmente o amor a Yahvé. Consequentemente, sofriam nas mãos dos seus inimigos. E quando isso acontecia, depois de muito sofrer, debaixo de sofrimento, aí sim se lembravam das histórias, do livramento, da misericórdia de Deus, e então clamavam. E quando clamavam, Deus respondia e os abençoava. E assim era esse ciclo. E cada vez que eles clamavam, Deus levantava então um juiz. Por isso o livro se chama Juízes, porque conta a história desse período e destes homens e mulheres que Deus levantou para trazer libertação ao povo de Israel. E entre os juízes, um dos mais importantes, aquele que se destaca, é de fato Gideão. E vocês conhecem a história, sabem que Israel, naqueles dias de Gideão, estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. O poder dos midianitas era muito, muito maior do que o poder deles. Então, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e saqueavam, tudo que eles produziam, os midianitas vinham e roubavam, e eles viviam uma vida de medo, uma vida amedrontada, uma vida sem poder produzir, até que Deus levanta Gideão para trazer libertação, e era um ato sobrenatural, a maneira como Deus usou Gideão para acabar com este cativeiro nas mãos dos midianitas foi algo tremendo, porque com apenas 300 homens Deus usou para vencer as dezenas de milhares de midianitas. Foi algo tremendo, que restaurou o moral da nação, que trouxe liberdade para a nação, onde a nação encontrou alegria, encontrou regozijo, encontrou paz, pela maneira como Deus havia levantado Gideão, e Gideão então se tornou um homem, um personagem muito importante na nação de Israel. Se tornou alguém de destaque, o grande libertador, o ídolo da garotada. As famílias, ele era o tema, ele era o assunto, ele era o redentor daquela nação. Um homem que era admirado, um homem que era muito querido, um homem que era amado por aquele povo. E tamanha consideração que aquele povo tinha com ele, ou para com ele, que chegaram a convidá-lo para assumir o reinado daquela nação. Olha que eles nem como nação haviam se organizado, mas eles chegaram a convidar Gideão para que assumisse o governo daquele povo. Não só Gideão, mas Gideão, o seu filho e o filho do seu filho. Eles queriam que Gideão então passasse a governá-los, ser o rei deles, e que seus herdeiros se tornassem também herdeiros deste governo. E aí destaca uma característica muito interessante na vida de Gideão. A resposta dele a essa proposta foi muito interessante. Ele diz: não, nem eu governarei, nem meu filho governará sobre vocês. Deus é quem governará. E essa resposta é muito interessante. Isso revela que ele havia percebido que o povo não estava atrás de Deus, estava apenas atrás da libertação. Como muita gente hoje em dia que busca Deus na hora da necessidade, que busca Deus quando está desempregado, busca Deus quando está enfermo, quando leva o filho ao médico e recebe a má notícia, aí nesta hora busca a Deus. As pessoas de modo geral são assim. Quando o calo aperta, quando a situação aperta, quando não tem saída, quando não está vendo aquela luz no fim do túnel, aí corre buscar Deus. Quantas pessoas não buscaram ao Senhor na hora da necessidade?
e fizeram voto, fizeram promessas, para que alcançassem o livramento, para que alcançassem a vitória. E Deus, na misericórdia, veio, trouxe o livramento, trouxe a bênção. E agora que a pessoa, então, suspira o alívio, aí dá as costas de novo para Deus. Porque não quer Deus, não quer compromisso com Deus, não quer aliança com Deus, só quer as bênçãos de Deus. Só quer desfrutar do favor de Deus, não de ter compromisso com Ele. Gideão percebeu isso, que eles queriam um rei que governasse, queriam ser como as outras nações, queriam ter rei como os outros tinham, queriam ser um povo semelhante aos outros, que um homem os dirigisse, e ainda mais um homem como esse, que conseguiu levantar 300 homens, e com 300 homens pôs a correr e desbaratou milhares de soldados, venceu mais de 4 reis. Era esse homem que eles queriam, era essa figura que eles queriam à frente deles. E Gideão, percebendo o coração, percebendo o sentimento deles, a falta de aliança, de compromisso com Deus, disse: não, eu não governarei, nem meu filho governará. Vocês precisam que Deus governe. Vocês não precisam de uma monarquia, vocês precisam de uma teocracia. É Deus dirigindo a vida de vocês. Até aí, uau, quanta nobreza revela na vida de Gideão. Olha que cara joia. Este sim até que merecia ser rei, até por este coração que ele carregava. Mas aí, irmãos, aí revela a fraqueza humana. Dentro desse contexto ele tem uma ideia. Porque eles haviam vencido os midianitas e eles haviam trazido muito ouro, prata, coisas preciosas, que era do despojo dos midianitas, despojo de guerra. Aí Gideão então teve uma ideia. Gideão se lembrou que antes Deus havia dito que o sacerdote que dirigia a nação. Deus havia dado ordem para levantar o sacerdote, explicou como ele deveria agir, e este sacerdote era a figura que representaria o povo diante de Deus e falaria da parte de Deus ao povo. Gideão então se lembrou disso. Mas ao invés de promover e levantar um sacerdote, a pessoa que colocaria o homem em contato com Deus, o que ele fez? Pediu o ouro, pediu a prata e confeccionou a roupa valiosíssima do sacerdote. A roupa. Aí no versículo 27 que ele construiu um éfode. O sacerdote usava, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de pedras preciosas, tecido especial. E ele não só construiu, confeccionou essa roupa, mas como levou essa roupa até a sua cidade. Ele desprezou o governo, eu não quero governar. Mas ele construiu essa roupa e levou para a sua cidade e ele foi para a sua casa. Viveu bem os seus dias. Teve muitas mulheres, teve mais de 70 filhos. Só que ele não tinha ideia do mal que ele estava fazendo à nação ao construir, ao confeccionar aquela roupa. Porque aquele povo que não estava acostumado com Deus, aquele povo que perdeu a aliança com Deus, aquela nação que havia perdido Deus ou não tinha mais Deus como referência, aliança com Deus já não havia. Quando Gideão coloca aquela roupa ali, eles viram na roupa o objeto de adoração. E ao invés de adorarem e buscarem a Deus, eles adoraram a roupa. Por isso a Bíblia diz que eles se prostituíram com ela. Esta é a palavra que Deus usa quando alguém adora algo ou alguém que não seja Ele.
Ele diz que esta pessoa se prostituiu, porque desonrou a aliança com ele. Como um homem trai uma mulher, como uma mulher trai o seu marido, assim a pessoa que se volta para adorar algo ou alguém que não seja Deus, está fazendo com ele. Ele usa a palavra se prostituiu. E o texto que nós lemos diz que isso foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Como pode? Um homem que começou tão bem, um homem que foi um instrumento tão importante para trazer a libertação das mãos dos midianitas, e agora tropeça, constrói essa roupa e conduz o povo, não que ele tenha proposto isso, mas o que ele fez, induziu o povo à idolatria e a dar as costas para Deus. E ali, o mesmo que libertou o povo das mãos dos midianitas, agora estava desviando de novo a nação da presença de Deus. O mesmo homem. Como pode? Como pode uma pessoa hoje ser instrumento de bênção e amanhã ser instrumento de maldição? Como pode hoje uma pessoa ser instrumento capaz de abençoar e de trazer livramento, e hoje aquela mesma pessoa está produzindo escravidão, desgraça, destruição? Como pode? E eu, pensando nessa história, eu queria, quem sabe, trazer algumas lições para as nossas vidas hoje, algo que Deus pudesse colocar no nosso coração. Porque não há aqui ninguém que seja melhor do que Gideão. Não há entre nós ninguém que possa dizer, eu não vou errar. A primeira lição que eu espero tirar, o que eu gostaria de tirar com vocês nesta noite, é que nenhum homem, por melhor que seja, é perfeito. Nós precisamos aprender isso. Nenhum homem, nenhum ser humano, por melhor que seja, é perfeito. Nenhum. Por mais importante que a pessoa tenha sido, por mais brilhante que ela tenha sido, por melhor pai que tenha sido, por melhor mãe que tenha sido, por melhor patrão ou melhor funcionário, por maior que tenha sido essa dedicação, num ou outro momento essa pessoa falhará. Ninguém aqui, nenhum de nós, nem eu, nem você, nós não somos perfeitos, ainda que sejamos sérios, ainda que a vontade de fazer o certo seja maior em nossa vida, ainda que o desejo de acertar, ainda que a disposição, a vontade seja maior a de fazer o certo, mas vez ou outra na vida nós vamos errar. Vamos errar nas escolhas, vamos errar nas decisões, vamos errar nas atitudes. Alguns erros conscientes, outros não. Mas nós vamos errar. É importante que nos lembremos disso. Porque enquanto estivermos olhando para nós mesmos como pessoas que estão sujeitas ao erro, estão sujeitas à falha, isso vai também nos lembrar o quanto nós precisamos de Deus todos os dias. Quando você vai errar? Qual a próxima vez que você vai escolher uma coisa errada, vai tomar uma decisão errada ou vai agir de maneira errada? Quando vai ser? Nós não sabemos. E por isso nós precisamos de Deus. É bom manter esta ideia da nossa limitação, é bom manter sempre fresca a ideia da nossa incapacidade, que nós não somos perfeitos, nós não somos tão fortes como nos apresentamos. Não somos tão sábios como pensamos ser, não somos tão eficientes quanto imaginamos. Você e eu somos pessoas falhas, falíveis, fracas, sujeitas ao erro. É muito bom saber disso. Eu gosto quando a Bíblia fala que nós somos fracos,
Mas ela nos consola dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto o homem estiver olhando para si, achando que é capaz, achando que pode, achando que sabe, eu sei cuidar dos meus filhos, eu sei cuidar do meu casamento, eu sei cuidar da empresa, eu sei cuidar dos negócios, eu sei fazer, eu sou capaz. Enquanto a pessoa olhar para si desta maneira, coitada, porque não vai demorar muito tempo para ela descobrir que ela não sabe cuidar dos filhos, que ela não sabe cuidar do casamento, que ela não sabe cuidar dos negócios, que ela não sabe cuidar de si mesma, quanto mais dos outros. Não vai demorar muito tempo para isso. E quando isso acontecer, essa pessoa vai ser frustrada, e talvez já tenha frustrado a muitos. É importante nos lembrarmos que, por melhor que seja o homem, ele nunca é perfeito. Isso é um consolo diante dos nossos próprios erros. Porque quando você errar, quando você e eu errarmos, nós vamos olhar para nós mesmos com olhos de misericórdia. Não sou só eu que erro, todos erram. E aí você vai ser capaz de se perdoar, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Conheço pessoas que foram capazes de perdoar os maiores pecados dos outros. Pessoas que souberam lidar com a rejeição, pessoas que souberam lidar com a traição, mas pessoas que não souberam lidar com seus próprios pecados. Gente que não se perdoa. Irmãos, isso é difícil demais. No ministério pastoral, isso é algo muito difícil quando a gente encontra. Quando você encontra uma pessoa que ela carrega os seus problemas, as suas crises, mas essas crises estão relacionadas à culpa dos outros, e você então fala para ela sobre o amor e sobre o perdão de Deus. Você mostra para ela que nós erramos, assim como a pessoa errou com você, você também está errando. Mas assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Isso é a verdade. Essa pessoa até que leva e aceita, movido pelo perdão que recebeu de Deus, ela é capaz de perdoar o outro. Mas quando uma pessoa tem que se deparar com a sua própria culpa, nem sempre é capaz de perdoar. É muito difícil a gente perdoar a nós mesmos quando admitimos a culpa. Porque outra dificuldade é admitir o erro, né? Só depois de admitir o erro que nós devemos perdoar a nós mesmos. Mas admitir que ninguém é perfeito não consola diante dos nossos erros apenas, mas isso também nos leva a cobrir de misericórdia aqueles que erram, os outros. É interessante, uma coisa que me fez mudar muito o meu comportamento no trânsito foi quando eu descobri que eu era um péssimo motorista. É verdade. Eu não sou um bom motorista, eu não gosto de dirigir. Eu vejo algumas pessoas dizendo, falando das manobras, do que fazem com o carro, não sei o quê, eu não faço. É muito comum eu entrar na rua contramão, eu não vejo placa. Eu sou distraído, sabe? E foi pensando nesse meu comportamento no trânsito que eu comecei a olhar para os outros com mais misericórdia. Você já viu um excelente motorista, como ele trata os outros? Já viu? Ainda bem que inventaram a buzina, porque senão quantos palavrões a mais não sairiam no trânsito, não é? É interessante lá no Haiti, irmãos. Parece que não tem regra para trânsito. Parece que não tem regra.
A preferência de quem chegar primeiro, e o melhor é o caminho mais fácil para você. Pronto. Item de segurança do carro totalmente dispensável. Indispensável é a buzina. É impressionante, irmãos. Aqui para nós, segurar a mão na buzina, você está xingando, não é? Quando você vai, pé, você está ofendendo, está brigando, está reclamando de alguém, não é? Não, para eles não. Pé, ele só está dizendo, ei, eu estou passando. Ele segura a mão na buzina um tempão e quando passa o outro ainda até acena. É coisa de louco, tem os costumes loucos lá, não é? Mas eu aprendi. Quando eu comecei a olhar e percebi as mancadas que eu dou, irmãos, eu fiz uma vez uma coisa que eu não sabia onde enfiar a cara depois, além de outras. Eu estava com a cabeça numa outra situação, pensando numa situação e muito empolgado, porque há muito tempo que eu esperava, e quando saiu eu fiquei tão eufórico que eu peguei o carro e fui. E quando eu estava saindo, eu olhei em casa e eu vi que o ponteiro da gasolina já estava na reserva, estava apontando que estava 100. E eu tenho que parar no posto, eu tenho que parar no posto, eu tenho que parar no posto, eu tenho que parar, era o posto, né? Eu tenho que parar, assim, tão fixo no negócio. Aí eu, puxa, perdi o posto, eu não posso perder, senão eu vou ficar sem gasolina. Se eu ficar sem gasolina, eu não chego. Se eu chegar, vai ficar ruim, eu quero chegar. Aquele pensamento, a cabeça assim, um turbilhão. Aí, de repente, eu passei pelo segundo posto. A hora que eu olho o posto, assim, já estava longe, assim. Passei, o que eu fiz, irmão? Sem pensar, bumba no freio. Não só parei o carro no meio da avenida, como engatei marcha ré e voltei. Sem olhar no retrovisor, sem nada. E é claro que eu bati num carro, num táxi que estava atrás de mim. Eu bati no táxi, assim, a hora que eu bati, eu pensei, que besteira que eu fiz. Desceu o homem, oh! Eu falei, senhor, não fica bravo, por favor. Não, mas o que você... Eu falei, moço, por favor, não fica bravo comigo, o senhor não precisa. Eu vou pagar, eu não tenho nem o que dizer para o senhor. Eu estou morrendo de vergonha. Se eu falar para o senhor que eu queria ir no posto de gasolina, o senhor vai acreditar? Ele falou, mas você não pode fazer isso. Eu sei, só agora, devia ter pensado nisso. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, que era um homem grandão. Eu falei, se esse homem ficar bravo aqui, eu vou levar um couro. Irmãos, ele foi tão simpático. Ele olhou assim, foi assim na frente, olhou no carro dele, assim, olhou não como quem quer procurar coisa. Ele só bateu o olho rapidamente, mas não fez nada no meu carro. Está tudo bem. Virou para mim, o senhor é gente boa, pode ir embora. Sabe? Não me conhece, né? É bom a gente... Sabe, quando eu me vejo fazendo uma coisa dessa, você vai ser paciente com aquele que te dá uma fechada. Quando a esposa sabe que ela não é perfeita, ela vai suportar com mais calma e com mais paciência o marido. Quando os filhos descobrem que os pais não são perfeitos, eles serão misericordiosos com os pais. Quando todos nós olhamos para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, para as nossas deformações de caráter, nós vamos olhar com misericórdia para os outros. Se eu erro, por que ele não pode errar? E quando nós erramos, o que nós queremos para nós? Perdão, misericórdia. A gente sempre tem uma explicação para os nossos erros. Sabe? Você dá marcha ré, engata o carro, põe o carro para trás e bate no carro que vem atrás de você. Mas quando eu desço, me perdoa, eu estava com a cabeça em outro lugar, eu estava com a cabeça no mundo da lua. É assim que você olha para você. Mas quando é o outro que vem e bate no céu, onde você está, meu? O que você quer fazer? Eu já sei mil. Para nós somos pacientes, calmos, amorosos, gentis conosco mesmo. Mas com os outros, normalmente vamos com as mãos cheias de pedra. Mas quando a gente reconhece que ninguém é perfeito, inclusive nós, inclusive eu, inclusive você, nós somos misericordiosos com os outros. Mas isso também nos ensina, pensar que nenhum homem, por melhor que seja, é perfeito, isso também nos traz alerta sobre
investir a nossa confiança nas pessoas. Preste atenção. Aquela pessoa em que você está apostando, aquela pessoa em que você acredita, aquela pessoa em que você investiu o seu coração, aquela pessoa que era o seu melhor amigo, aquela pessoa que é o seu melhor companheiro, aquela que é a sua confidente, aquela que sabe mais da tua vida do que a tua agenda secreta. Sabe? Ela também falha. Ela também falha. Então, cuidado quando você investir a confiança. Sobretudo o nível de confiança. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Não está dizendo que nós não podemos e não devemos confiar nas pessoas. Se eu não confiar na Lúcia, eu vou confiar em quem? Se a Lúcia não confiar em mim, vai confiar em quem? Se eu não confiar nos meus amigos, vou confiar em quem? A Bíblia não está dizendo que a mulher não pode confiar no marido, que o marido não pode confiar na esposa, que o pai não pode confiar no filho, que o filho não pode confiar no pai. As nossas relações, elas são mantidas na base da confiança, a maioria delas. Mas o que nós não podemos é fazer dele o nosso braço forte. Olha a diferença. Eles queriam Gideão como rei, porque Gideão livrou das mãos dos midianitas, acreditando que ele fosse um homem perfeito. Mas a atitude seguinte dele revela o quão fraco também ele era, e que também tinha suas fraquezas. Que se eles trocassem a confiança em Deus, ou a segurança que só Deus pode oferecer, pelaquela que Gideão oferecia, eles estariam embarcando num barco furado, uma canoa furada. Nós devemos manter um nível de confiança, sempre lembrando que estamos sujeitos a erro, sujeitos a falha. Cuidado. Todos erram. Você acha que seu marido não vai errar? Acha que seu pai não vai errar? Você acha que seu filho não vai errar? Então, cuidado. Estabeleça os limites para investir a sua confiança. É importante que você se lembre que o único que não vai te decepcionar é Deus. É Deus. Eu tenho outra lição para tirar com os irmãos. Olhando para essa história, a gente aprende que todos erram, é verdade, mas que alguns erros eles trazem consequências irreparáveis. Não tem conserto. Presta atenção. Todos erram. Nós vivemos errando. Mas nós precisamos cuidar, porque alguns erros trazem consequências irreparáveis, que nós teremos que carregá-las para o resto da vida. E outras pessoas ao nosso redor talvez sofram com essas decisões também para o resto de suas vidas. Um homem que trai a esposa, ele pode até obter o perdão, mas talvez nunca mais recupere a confiança. Confiança é algo que você conquista com ações, com atitudes, e leva tempo para você confiar de fato numa pessoa. Mas para você perder a confiança, é um estalo. A coisa acontece rápida demais. Quando você vai ver, você já perdeu a confiança. Uma pessoa que vem trair a esposa, ou vem trair o marido, talvez ela, no ato da traição, ela não tenha dimensão de todo o prejuízo que isso vai lhe trazer, ou do prejuízo que vai trazer a outras pessoas. Talvez só depois que cai a ficha. Talvez levado por um momento, levado por uma situação, levado por um clima, a pessoa perde o equilíbrio, perde o juízo por um tempo e faz uma besteira. Mas e depois? Para recuperar a confiança da esposa, para recuperar a confiança dos filhos, para recuperar a confiança dos parentes, dos amigos.
Às vezes a esposa perdoa, é a esposa, é a mãe dos filhos, ela perdoa. Mas sempre vai ter um parente, vai ter um amigo que não tem essa obrigação, ou esse laço, esse nível de aliança que lhe obriga a perdoar. E essa pessoa está pensando assim: se ele não foi capaz de respeitar nem a esposa, a mãe dos seus filhos, você acha que vai respeitar a mim um dia? Interessante. Se tem uma coisa que eu não quero é aliança e papo com gente mentirosa. Ao longo da vida você vê pessoas assim. Eu já vi homem mentindo no telefone para a própria esposa. Passar a mão no telefone e inventar mentira para a esposa para justificar onde ele vai ou com quem estará. Ele mente para a esposa no telefone. Aí ele volta e trata você como se você fosse o melhor amigo dele e vem fazer planos com a sua amizade, com a sua relação. Eu não quero amizade com esse tipo de gente. Porque se o cara não é capaz de respeitar, mentiu para a mulher que ele levou ao altar, para a mãe dos filhos, com quem ele fez aliança, quanto tempo vai precisar para ele estar mentindo para mim? Que o que eu sou na vida dele perto do que ela era. Quanto tempo vai precisar? Eu não quero amizade com esse tipo de pessoa. Eu não quero aliança com esse tipo de pessoa. Porque por muito pouco esse cara me venderá. Por muito pouco esse cara vai passar a perna em mim. Se não respeita a esposa, se não respeita filho. Eu vejo nego na frente do patrão é uma coisa, na frente do patrão, na frente do chefe é uma coisa, badala, bajula. O chefe vira as costas, ele está com os colegas falando mal, metendo pau na empresa, metendo pau no chefe. Isso é hombridade? Eu não quero amizade com gente assim. Pessoas de duas faces, de duas caras. Que ali é uma coisa, que é outra. Não está satisfeito com o emprego? O chefe não serve, a empresa não é boa? Seja homem. Seja homem, seja mulher de verdade. Chega lá, agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Eu vou procurar algo melhor. Só isso. A pessoa, quando entra para trabalhar, chega com a cabeça baixa, todo humilde, esperando uma oportunidade, porque está 6 meses com o aluguel atrasado. É todo humilde na hora de entrar. Na hora de, depois que está lá, é assim, a cabeça erguida, arrogante, é só colocar as contas em ordem, já está lá, sabe, empinado, desfazendo, desprezando, e fica falando mal nas costas. Estende a mão, vai embora, não precisa ficar. Já viu a mulher que decide fazer um aborto? Já pensou? Você escolhe fazer uma faculdade, um tempo depois, se não der certo, se não era aquilo que você queria, se você se arrepende, você sai, começa outra. Não é assim? Mas pensa num aborto. Dali uns dias você vai se arrepender. E o que você vai fazer? Como você vai consertar essa história? Quando? Quando para o resto da sua vida, todas as vezes que você olhar para um bebezinho, você vai pensar: como seria o meu? Como ela seria? Como ele seria? São decisões que as pessoas tomam, escolhas que as pessoas tomam, que não tem conserto. Você vai dizer: todos erram. Todos erram. Isso nivela os homens. Mas alguns erros trazem consequências muito sérias, que destrói a vida profissional, que destrói a vida familiar, que destrói casamento. Uma palavra, às vezes uma frase de um marido para uma esposa. Um marido que diz para a esposa: você não presta para nada, você não presta nem para ser mulher. Era só uma frase. Mas ele destruiu a alma daquela pessoa. Simplesmente destruiu a alma daquela pessoa. E está ali aquela mulher que tinha tudo para ser uma bênção na vida dele e para os filhos. É uma mulher com uma alma rachada, com uma alma destruída. Uma mulher que nunca mais se encontrou na vida e vive uma vida de desgraça e certamente vai produzir uma família desgraçada. Era uma palavra apenas, uma frase apenas.
algumas decisões, alguns erros, eles trazem consequências irreparáveis. E é por isso que a gente aprende uma terceira e última lição, que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões e com as nossas atitudes. Muito cuidado. Cuidado com a ira. Decisões tomadas baseadas na ira, quando se está irado, quando está nervoso, normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. A hora que está nervoso não é a hora, é a pior hora para se falar alguma coisa. Cuidado. Às vezes, marido e mulher entram numa discussão, os dois ficam nervosos e os dois falam um para o outro coisas que não queriam ter dito. Afirmam coisas que nunca afirmariam estando bem. Escolheram a hora errada para falar, o ânimo errado para falar. E falaram que não devia. Aí ele vai no dia seguinte, ele está calmo, está bem. Mas ninguém tira do coração dela aquilo que ele disse. Porque agora ela acredita que o que ele pensa é aquilo que ele falou. E agora ele acredita que o que ela pensa é aquilo que ela falou quando estava nervosa. E quando ela fica irada, ela perde o controle. Quando a pessoa fica irada, ela perde a noção do certo. Ela faz o que acha que tem que fazer naquele momento, sem medir, sem refletir sobre as consequências. Então tome cuidado com a ira. Nunca tome decisão, faça escolha quando você estiver irado. Escolha o momento certo. Tome cuidado com o seu coração. Muito cuidado com o seu coração. Na hora de tomar a decisão, na hora de fazer a escolha, cuidado com o coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Vocês solteiros, cuidado. Quando forem escolher o namorado, a namorada, quando forem escolherem a pessoa com quem vocês vão se casar. O casamento, quando a gente sobe no altar, a gente diz, até que a morte nos separe. E a maioria não presta atenção no que diz na presença de Deus. Tem muita gente que encara isso de uma forma muito leviana. Eles falam até que a morte nos separe, mas quando chega em casa a conversa é outra, é enquanto der certo, enquanto for bom para mim. Então antes de escolher a pessoa, pense direito, porque você não pode se deixar levar pelo coração. Cuidado com as decisões e escolhas que você faz baseada na maioria. Porque a maioria está fazendo, eu vou fazer também. Porque a maioria está fazendo, eu vou fazer também. Você tem que fazer o que é certo, não importa para onde a maioria está indo. Ainda que você fique sozinho na contramão, ainda que as pessoas olhem para você como um ET, ainda que você seja desprezado, não vá pela maioria. Faça aquilo que você entende que é instrumento de bênção na tua vida. Ontem nós tivemos o casamento aqui do Felipe e a Yara. Eu já estava contente com o casamento. O casamento foi aqui na igreja e a recepção foi em outro lugar. Já estava muito contente com os dois, pela maneira como eles vinham produzindo, conduzindo a coisa esse tempo todo. Mas aí eu fui lá para o salão, onde estava acontecendo a recepção. E quando eu cheguei no salão, eu vi que o salão era muito mais bonito do que essa igreja. Eu vi que era muito mais bonito. E logo me veio um pensamento. Espera lá, por que eles não ajeitaram aqui? Por que eles não organizaram as mesas redondas, bem decorado? Por que eles não fizeram o casamento aqui mesmo? Que ficaria muito mais bonito e certamente mais barato. Por quê? Aí eu perguntei para a mãe. Ô Tati, por que o casamento foi lá e não foi aqui? E ela respondeu, escolha deles. Eles fizeram questão de casar lá na igreja, porque lá é a igreja deles. Porque não era a beleza que eles estavam atrás. Eles queriam a bênção. Não que sejam obrigados a casar aqui outros casais. Por favor, não é disso que eu estou falando. Estou falando de coração, não de lugar. Você pode estar num lugar muito mais bonito que aqui buscando a bênção. Não estou dizendo que isso não.
falando só do coração deles. Mas eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso. Essa decisão, sabe? Não importa. Vocês, a Rebeca, né, do Marquinhos, muitos de vocês não viram. O Marcos e a Débora, cadê eles, Marcos e Débora? Estão ali. Na hora do momento de dedicação, eles saíram e a Rebeca, Malemar sabe andar. E ela veio com o envelope de oferta dela na mão. Desse tamanhozinho, aquele toquinho. Mas até aí tudo bem. Agora o bonito era o sorriso com que ela vinha. A alegria, a satisfação trazendo um envelopinho de oferta dela para colocar no gasofilácio. E o pai não precisou arrancar da mão dela, porque tem criança que é assim, né? Ela traz até a hora de colocar. Quando ela coloca, ela sabe que ela vai ficar sem, não é? Aí é um caso sério, né? Tem pai que fica, solta, filha. Não, é meu, não quero. Solta, esse é de Deus. Não, é meu. E fica ali, né? É meu. Não, ela veio com um sorriso e assim, por iniciativa mesmo, o pai só levantou para ela poder colocar. Onde aprende isso, irmãos? Se alguém que decidiu escolheu ensinar a criança no caminho do Senhor, ensinando o valor da adoração, o que é importante de fato. Talvez a Rebeca, amanhã ou depois, seja chamada de estranha por suas coleguinhas. Porque uma criança que virá aqui desse tamanho tem grande chance. Sabe, Débora, você vai ter pouco trabalho, eu tenho certeza, pouco trabalho de ensinar ela sobre roupa. Você não vai precisar falar para a tua filha, volta e coloca a tua roupa que essa é indecente. Você não precisa ficar mostrando as suas pernas para todo mundo. Você não vai precisar dizer isso, porque aprendeu aqui no berço. Aprendeu aqui. Sabe? Esse é o valor, a importância disso. Sabe? De você ensinar. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa como as outras meninas serão, ou como as outras meninas se comportarão, ou o que alegra o coração das outras meninas. Quando a gente entende que o importante para nós é o que alegra o coração de Deus. Isso que é importante. Tome cuidado com as amizades. Nas horas de escolher, de tomar as decisões, de tomar as atitudes, tome cuidado com as amizades, com aqueles que estão te influenciando. Tome muito cuidado, viu? Porque o diabo tem colocado muita gente ao nosso redor só para pôr fogo. Só para ver o circo pegar fogo. Não é para ser bênção na tua vida, não. Sabe? Algumas mulheres que chegam para as outras naquelas conversas de banheiro, de cabeleireira. Ah, se fosse comigo, você ia ver o que ia fazer. É que você que é boba. Não é assim? Faz com você porque você é boba. Porque se fosse comigo, você ia ver o que ia fazer. Ninguém sabe o que ela passa na mão do marido lá. Mas aqui na outra ela fica pondo fogo. Aí vai a bobinha no conselho da outra, chega lá em casa. É isso mesmo, marido. Pega as coisas e vai embora. E agora, o que ela faz? Se vai embora, está lascada. Se fica, se rebaixa. Criou uma situação, não é? Em vez de tomar o conselho certo, com a pessoa certa, cuidado. Lá no trabalho, lá na escola, lá com o namoro. Sempre tem que ter uma menininha para dizer assim, para contar para você o que ela faz com o namorado dela. Ou o que o namorado dela faz com ela. Não é? Ela conta e conta com o maior orgulho. E aí vai a bobinha e acha, então eu tenho que fazer também. Eu tenho que deixar também. Não é? Cuidado com as amizades. Muito cuidado. Resolva isso. Antes das suas decisões, consulte sempre a palavra de Deus. Tome conselhos com pessoas que você sabe que andam na presença de Deus, que têm uma palavra de sabedoria para te dar, que já foram provados na vida e na história. Tenha certeza que a sua decisão, que a sua escolha glorifica a Deus. Nisso que você decidiu escolher, nisso que decidiu ser, isso que você decidiu fazer, glorifica a Deus? Jesus faria? Então faça. Se não, não faça não.
porque certamente você vai colher. Porque o que Gideão fez, por melhor que tenha sido a sua intenção, foi tropeço para ele e para a sua casa. Cuidado com as decisões que você toma. Pode ser tropeço para você e para a sua casa também. Queria orar com você. Eu queria orar e pedir a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Essa é uma boa hora para lembrarmos que sem Deus nada podemos fazer. O quanto nós precisamos dele nas escolhas, nas decisões. O quanto Deus é importante para nós. E que sem ele nós não somos nada.